O real digital e o seu risco de confisco. E esse vídeo ele vai ser a parte 2 do vídeo real e o seu lado obscuro. Então se você ainda não assistiu, eu vou estar deixando aqui o link na descrição. Então corre lá para você assistir a parte 1, aí depois você vem para aqui assistir a parte 2. Lá você vai saber exatamente o que é o real digital, a parte técnica do real digital, suas vantagens e suas desvantagens. Esse vídeo da parte 2 eu vou focar mais nas desvantagens, ali na parte do lado de confisco. Porque nesse vídeo, na parte 2, eu vou focar exclusivamente no lado macabro do real digital. E eu vou estar mostrando os casos reais de confisco que já aconteceu na história. E parece que não é tão difícil assim disso acontecer. Durante a história já aconteceu vários casos de confisco. Vou estar mostrando aqui casos reais do que já aconteceu em nosso mundo e de algumas nações parecidas com o Brasil, com contexto de Estado grande, intervencionista, estufado de estatais e controlador. E é tão difícil assim de acontecer o confisco? E a resposta é não. Se engana aquele que pensa que confiscos e bloqueios são algo raro, pois a história global está recheada desse tipo de medida, pois até países ricos já impuseram em algum momento esse tipo de medida. Hoje você vai conhecer a história de países que congelaram ou fizeram confiscos direto do dinheiro da população. Você vai ver fatos reais do que aconteceu na história, casos de confiscos que já aconteceram no mundo. E o primeiro é o próprio Brasil, com o Plano Collor, que confiscou a caderneta de poupança do brasileiro. Então aqui no Brasil já perdeu a moral de dizer que nunca vai confiscar. Mas como seria esse Plano Collor? O Plano Collor aconteceu em 1990. Por fim, o Plano Collor mais famoso e também o mais próximo do Brasil foi o Plano Brasil Novo, implementado no governo de Fernando Collor. Por isso o plano ficou conhecido pelo infame nome de Plano Collor. Esse plano tinha como objetivo combater a alta inflação que assolava o Brasil nas décadas de 80 e 90. O mais destrutivo desse plano foi o Collor I, implementado em 15 de março de 1990, que estipulou o famoso confisco da caderneta de poupança. Com o congelamento das contas, milhares de brasileiros perderam o acesso ao seu dinheiro, do qual muitos dependiam para sobreviver. A medida foi catastrófica, causou milhares de mortes de pessoas, muitas das quais cometeram suicídio. Para completar, a inflação foi aplacada apenas parcialmente, mas depois retornou ainda mais forte que antes. O dinheiro congelado nunca foi integralmente devolvido e vários pedidos de restituição ainda tramitam na justiça mais de 30 anos depois. Mas nem precisa olhar para um tempo tão distante assim. A própria Rússia, vários escândalos de confisco para financiar a sua guerra. O mundo parece ter regredido pelo menos 30 anos. Guerras em larga escala, estados com medidas autoritárias e, sobretudo, ameaças de confisco voltaram a ser pauta dos jornais. Vladimir Putin, presidente da Rússia, estipulou a possibilidade de confisco de bens, unicamente para pegar os recursos e aplicar na guerra. Outro caso recente agora na história, e um exemplo dessa mesma coisa, foi o governo canadense que tentou a versão disso em 2022. A polícia na capital de Ottawa, eles prenderam quase 200 manifestantes. O estado diz que vão rastrear, punir qualquer um que esteja envolvido no protesto. E caminhoneiros que não foram presos estão lidando com follow of frozen, contas bancárias congeladas e bens apreendidos. Mas independente se esses protestos são justificáveis ou não, fato é que o dinheiro ele é programado, ele pode ser congelado e retirado de você, mesmo o dinheiro sendo seu. Porque o real digital, que é o Drex, ele sendo seu, o controle total não está com você. E o pior de tudo é que nunca estará. Porque como ele é digital, ele sempre estará custodiado no seu banco ou no banco central. E no dia que o governo tiver uma noite mal dormida e ele quiser, ele simplesmente aperta um botão e o seu dinheiro ele é confiscado. E só basta o país criar uma guerra, como aconteceu na Rússia, para confiscar o dinheiro das pessoas para simplesmente financiar a guerra. Porque os governos são assim, eles fazem o que eles querem e na hora que eles quiserem, mas a grande saída é o papel moeda.
porque com dinheiro físico simplesmente não tem como confiscar. Quando Collor confiscou a caderneta de poupança, quem tinha o dinheiro físico foi o que se saiu melhor, porque o dinheiro físico ele não foi tocado. Mas um caso, Chipre 2013. Em março de 2013, a economia do Chipre, país-ilha situado no mar Mediterrâneo, vivia uma grave situação. O alvo era o Bank of Cyprus, o maior banco do país e que passava por um grande risco de insolvência. Para evitar a falência, o governo elaborou um plano que foi implementado em 2 etapas. A primeira foi o fechamento de todos os bancos cipriotas, que impediram as pessoas de retirarem o dinheiro de suas contas. Essa medida foi implementada para evitar uma corrida bancária e causasse a falência do sistema bancário local. O segundo passo foi o confisco de fato, que atingiu todas as contas com mais de 100 mil euros. As contas que estiveram acima desse valor teriam 30% dos seus recursos confiscados. O dinheiro em seguida seria incorporado ao patrimônio do banco, salvando-o da falência. Em suma, os cipriotas tiveram 1/3 do seu patrimônio doado para salvar os bancos da falência. Mas algumas pessoas conseguiram evitar o confisco utilizando uma certa criptomoeda laranja. E assim foi a primeira vez que o Bitcoin foi utilizado como ferramenta de proteção em uma crise. Mais um confisco com nosso vizinho, Corralito na Argentina, em 2002. Um dos maiores confiscos da América do Sul completou 20 anos, em dezembro de 2021. Durante quase 9 anos, o peso argentino foi atrelado ao dólar, o que deu ao país um período de estabilidade. Além disso, os argentinos podiam usar tanto o peso argentino quanto o dólar como moedas correntes. Contudo, essa paridade acabou sendo comprometida pela incompetência política, até ser abolida completa em junho de 2021. Mas foi em 3 de dezembro que o famoso Corralito entrou em vigor. Naquela época, os argentinos enfrentaram o confisco completo dos seus dólares em suas contas bancárias. Resumindo, todas as contas bancárias do país foram congeladas por 12 meses, permitindo o saque em apenas 250 pesos por semana. A retirada de dólar, por outro lado, foi totalmente proibida. Da noite para o dia, milhares de pessoas estavam sem dinheiro para comprar itens básicos. O ato mais grave de tudo foi a pacificação de todos os depósitos em dólar feito em fevereiro de 2002. Quem possuía dólares nos bancos viu serem integralmente confiscados pelo governo, que converteu todos os valores em pesos, a taxa oficial de 1,4 pesos por dólar. No entanto, a taxa de câmbio paralela era quase 100% maior, o que significa que os argentinos perderam dinheiro. Esses confiscos causaram os enormes protestos e saques nas ruas e estabelecimentos, bem como deixou uma forte marca cultural. Um exemplo disso é que até hoje os argentinos não guardam mais dólares nos bancos e se tornaram países mais abertos a criptomoedas na América Latina. Mais um. Agora a vez do Líbano. Crise de liquidez no Líbano em 2019. O Líbano também foi afetado de uma onda de congelamento de contas bancárias em meados de 2019. As razões foram similares ao caso argentino: desdolarização da moeda, alta inflação e endividamento no Estado libanês. Em dezembro ocorreu o primeiro grande protesto e de pronto o governo respondeu com medidas drásticas. Como resultado, os bancos libaneses fecharam por um período de 2 semanas. Algo inédito na história do país. Posteriormente houve uma reabertura bancária, mas aí veio o Corralito libanês. Os saques em dólares foram completamente proibidos pelo governo. Apesar da ausência de controle de capital oficial, isso levou os cidadãos a perderem a confiança na libra libanesa. No quarto trimestre de 2019, a taxa de câmbio do mercado negro atingiu a marca de 1.600 libras por dólar, mas em abril de 2020 ela já valia 14 mil libras. Como o dólar era usado amplamente no país, a restrição afetou o comércio local. Cerca de 785 restaurantes e cafeterias fecharam entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, resultado de perca de 25 mil postos de trabalho. A inflação, por outro lado, cresceu para 580% desde outubro, o resultado da pior crise econômica em décadas. Em março de 2020, o Líbano anunciou o primeiro calote na dívida em toda a história do país. Agora é a vez dos Estados Unidos. Por ser a maior economia do mundo, os Estados Unidos
gozam do status de bom pagador, o selo AAA. Como classificam as agências de risco? Portanto, seria um absurdo imaginar que esse país daria um calote, certo? Só que não. De fato, os Estados Unidos já deram um calote em sua história. Isso ocorreu em 5 de abril de 1933, quando o país ainda vivia sobre o padrão ouro. Os cidadãos americanos podiam guardar tanto dólares quanto ouro em suas casas ou nos bancos. Naquela época, o governo emitiu a famosa Ordem Executiva 6.102, que obrigou todos os cidadãos do país a entregarem o seu ouro ao governo. Em troca, o governo lhes pagaria 20,66 de dólares por onça troy, a medida que corresponde a 31,1 gramas de ouro. Após o confisco do ouro, o governo desvalorizou o dólar através da inflação, fazendo o preço da onça troy subir para 35 dólares. Na prática, houve um confisco tanto na tomada do ouro em si, quanto direto na desvalorização do dólar. A posse do ouro pelo cidadão foi proibida e criminalizada, algo que foi revogado em 1975. E todos os governos eles têm a possibilidade de confiscar. Não vimos aqui nada de novo, pois a história é repleta de casos assim. Mas o grande problema é que o real digital Drex é dar uma confiança astronômica para um governo. Confiança essa que há décadas esses governos não se mostraram dignos dessa confiança. Mas fato é que deixar o dinheiro todo em Drex é loucura total. E a melhor saída está aqui, a diversificação. Deixar uma parte em dinheiro físico, investimentos como bolsa de valores ou no seu negócio próprio, e uma parte deixar em bens que principalmente tenha características sustentáveis, como biodigestor, placas solares, reservatórios de água, estoque de alimentos e armas. Porque no dia que a guerra chegar, a crise chegar e o confisco acontecer, talvez seja essas coisas que vai te ajudar de fato. Lute sempre pela sua liberdade, porque todos os dias querem tirá-la. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.